aí eu pensei, como eu vou abrir uma loja de doce? Primeiro, um aluguel. Cara, eu não tenho, tipo, Dinheiro suporte pra pra bancar. isso e tal. E aí eu tenho umas ideias meio, tipo assim, que eu já penso assim, meu, eu vou falar, alguém vai me reprovar, porque vai achar isso meio fora da casinha. Então sempre Você já falo já pensa. pro Ricardo. E é porque. E ele é o seu termômetro, Não, digamos que assim. daí eu... Normalmente ele dá. Ele tá rindo. Não, é que Os daí... dois são fora Sabe o da que que eu casinha, né? gosto? Dá Que certo. no começo ele fala assim, Pior que eu Amanda, não me também sou, eu inventa. Daí acho. daqui a pouco ele já tá pensando. Tipo, É, eu acho que. sim, eu acho que poderia dar certo. Daí eu falei assim, Ricardo, e se a gente usasse, tipo, a nossa própria casa, a frente da nossa casa pra gente abrir algo? Aí todo mundo falava, meu Deus, Amanda, Vocês isso não são. vai dar certo. Aham. Porque, tipo assim, eu nem pensava nesse negócio assim, de privacidade e tal. Porque eu pensei assim, cara, eu vou fechar totalmente a frente, ninguém vai saber que é atrás da minha casa. Sim, E vou colocar de alguma forma uma lojinha para as pessoas retirarem as sim. encomendas. Que Porque já eu pensei tava assim, ó, do acontecendo. que eu entregar no portão, a pessoa vai entrar numa fachadinha que é bonita, tipo, a experiência, sei lá, Sim. entendeu? Aham. E aí, na época, o meu amigo tinha também feito o negócio dele, que eu admiro muito, né? Que é o Felipão. Sim. E falo aqui, divulgo, experimentem. E É aí, uma tipo, delícia, a gente ele gosta. começou fazendo pão e pensou assim, cara, vou abrir um negócio de hot dog, tipo, mas eu vou fazer o pão, né? Essa foi a ideia dele. E ele começou num container. E, de certa forma, me inspirou. Eu falei, ô Ri, se a gente tivesse um container, tipo assim, vai tampar a frente da nossa casa, só que assim, a gente não faz um container, tipo assim, só um container lá e larga. Não, vamos, tipo, fazer ele na cor, colocar uma logo, Sempre colocar já uma trazendo a vitrine, identidade. tipo, É. para as pessoas falarem, nossa, tipo, que é transformar uma coisa simples em algo legal. Sim. E daí, tipo assim, era um investimento mais baixo. E aí eu pensei, cara, eu tenho que conseguir esse dinheiro de alguma forma e fazer isso. Aí, tipo, emprestei, parcelei em 1000 vezes e, tipo, na época E meio que foi. É. Só que assim, eu sempre levei minhas coisas muito a sério. Quando eu fui fazer isso, daí eu fazia as fotos pro Instagram, eu programava. E daí, tipo, postei, gente, vou abrir uma loja, inauguração tal dia. E tipo foi. assim, ó, pensava em todos os detalhes. A vitrine já tá, a gente já tem a geladeira pra dentro, como que vai ser o caixa, como que é isso, como que é aquilo. E eu lembro que quando o cara foi montar, ele atrasou. E você ficou doida Não, já. eu liguei pra ele e eu falei assim, cara, a inauguração amanhã você vai ter que montar de madrugada, mas você vai ter que montar hoje. E eu não parava, e ele foi. Ele montou durante a noite e a madrugada. A gente tava conversando falei, eu não aqui vou que todo mudar. mundo obedece a Amanda, Cara, gente. eu Ela falei- manda e os outros obedecem. Não, eu Já falei, nasceu eu pra não comandar. aceito. Eu não aceito porque eu comprei com muito tempo de antecedência. E eu sempre falei, cara, Ele tava te deixando eu na vou- mão. eu vou postar o negócio. Só que também, tipo assim, as minhas ideias, né? Por que eu marquei com o cara dele ele montar num dia e eu inaugurar no outro? Por que eu não pus a inauguração, sei lá, uma semana depois? Mas é que na minha cabeça que tava era tudo ânsia sincado. de fazer. Tava Enfim, tudo certinho. hoje- Aí, assim, cara, ele montou até de madrugada, ele ficou lá montando, sim. E daí, tipo, não. Daí, beleza, faltou um detalhezinho, assim, mas era coisa imperceptível, que era perto da vitrine. E eu produzindo, e fiquei produzindo até de madrugada. Porque daí eu, tipo assim, ó, eu tinha postado que eu ia abrir. Ia abrir com E tudo. daí, assim, ó, a gente inventou de fazer. Era vários doces pra vitrine, tipo copo da felicidade, bombom, coisa assim. E daí eu falei, Ricardo, a gente vai ser o nosso passo de fé. Tipo, a gente vai ter que um dia transformar disso aqui num café. Então vamos começar. E Vamos começar colocar bem. uma máquina de Nespresso aqui, que a gente nem curtiu o gosto. Vamos colocar uma máquina de Nespresso, um café coado e soda. A gente pode servir isso. Se a pessoa vir retirar um doce, ela tem como tomar alguma coisa. E aí a gente fez isso. Só que no começo, realmente, a gente abriu com o intuito de continuar as encomendas e, tipo, vender os docinhos ali. Aí a gente colocou iFood e foi isso. Daí no primeiro dia foi bem legal, a gente fez acho que 2 dias de inauguração, bastante gente foi, tava bem empolgado e tal. Só que aí o tempo vai passando e eu abri só assim, ali, tipo,
Abriu. Eu quero ter a lojinha. Eu não fiquei pensando, será que aqui vai dar movimento? Será que é um ponto estratégico? Quem passa na frente? Era o Será ponto que você tinha, tipo, era o que era a eu tua tinha casa. na mão. Era o ponto que E você eu tinha. falei, minha realidade de hoje, eu não tenho dinheiro. E era uma não rua vim... movimentada? Não. Não, mas mais ou menos. Só De que bairro. assim, hoje, com a cabeça que eu tenho, com tudo que eu aprendi, eu nunca abriria. Então, assim, só que a minha ideia tava muito na cabeça. Cara, se isso aqui também não bombar, as pessoas vão tirar suas encomendas num lugar que X. tá legal e, tipo assim, estão vendo a marca um dia. Tá, Um dia vai acontecer, entendeu? Entendi. E aí, foi passando o tempo, daí, tipo, claro que tinha altas e baixas de movimento, e daí também chegou a pandemia. E aí eu falei assim, Ricardo, eu não quero mais trabalhar com bolo e doce. Tipo, não é o que eu quero, porque é muito cansativo. O negócio da encomenda do horário festa me também, sugava muito. pra coisa assim, a né? pessoa falava que ia buscar um horário, não buscava. Tipo assim, falava que ia transportar de um jeito, transportava de outro. O bolo zoava, era culpa sua. Esse negócio do transporte é um... E eu sempre fui perfeccionista, daí eu ficava às vezes esperando a pessoa postar uma foto pra ver se o bolo tava inteiro. Eu sofria muito com isso. E daí foi uma coisa de anos, né? Tipo, não foi do dia pra noite que eu decidi, mas aquilo tava me gerando muito... Eu tava muito mal com aquilo, sabe? Sim. Daí o Ricardo falou assim, então, Amanda, vamos então, tipo, pra ideia que a gente quis, porque daí veio a pandemia, o Ricardo naquela época, ele dava aula de música. E daí, tipo assim, perdeu muito aluno, porque como que você vai dar aula de música? Online não é todo mundo que quer. Aí eu falei assim, nossa, eu tenho tanta vontade de fazer brownie, cookie, coisas que as pessoas comem com café. Só que assim, tipo, como que a gente vai fazer isso? É muito difícil transicionar as pessoas que encomendam um bolo para aniversário, como que elas vão comprar um cookie? Sim, completamente. Só que o Ricardo falou assim, ó, se a gente não começar, não vai transicionar nunca. Eu falei, meu Deus, será? E fiquei com aquilo. E daí eu tive coragem e falei, vou. E aí comecei a postar e avisar todos os clientes que eu não ia fazer mais bolo e nem docinho. Cara, tipo assim, eu perdi muito cliente. E comecei a lançar os cookies, brownies e doces pra comer lá. Ou, tipo, tirar o iFood. Eu falei, Ricardo, agora é isso. A gente penou. Tipo assim... Não, e a parte financeira disso? Como que vocês se viravam? Porque, tipo, cara, tipo ou assim... Ou você foi segurando a ponta, assim, Não, enquanto... assim, ó, na pandemia, a gente vendeu bastante, porque as pessoas ficavam em casa. Verdade. Só que eu fazia umas fatias de bolo, eu fazia torta cookie, eu fazia... Vendia bem. Sim. E daí, quando dava os apertos, nessa hora que eu fazia aquelas caixas de docinhos. Tá. Não por encomenda. 50, eu falava assim, hoje eu tenho vai 10. Você vendia que fazia. todos. Tá. Entendeu? Sim. E assim, só que chegou uma hora, óbvio que a gente, tipo assim, a gente se mantia, mas tinha uma vida financeira de que a gente pensava assim, cara, tipo, lascou, porque... Como que vai ser? Não, a gente não vai crescer disso. Sim. Tipo, a gente olhou isso aqui pra estagnou realidade, estagnou e era uma, tipo, uma vida básica e a gente passava, às vezes, algumas dificuldades, mas a gente falou, cara, era o que a gente queria, a gente escolheu, veio a consequência, a gente tem que arcar. Tem que lidar, né? Tem que lidar. Daí, às vezes, a gente ia pra igreja e levava, tipo, cookie, torta cookie, vendia tudo no final do culto, a gente falava, nossa, o que não vendeu na loja hoje, vendeu tudo no final do culto. E foi aí que começou a história da Colosso de hoje. Tá. Porque eu conheci uma pessoa muito especial nessa... Enquanto você vendia cookie ali na igreja, enfim... E aí é uma história muito louca, assim, porque, tipo, a gente tava num período de transição em relação à igreja, tipo, a nossa vida com Deus, e eu comecei também a orar por isso, né, de, tipo, Deus, eu tentei, eu tinha um sonho de ter um café, ter uma coisa assim, e eu vi que não tá indo pra frente, o que eu faço com a minha marca, o que eu faço com as coisas. Pra eu entender, foi quanto tempo do momento que você abriu ali pro momento que já bateu o desespero do tipo, deu ruim? 2 anos. Tá, 2 anos. 2 anos. A gente tá rindo porque alguém fez isso, né? Eu vi no Instagram. Porque eu sou muito os universitários. Aí, tipo assim, eu tava... Daí, assim, eu vou contar de forma bem aberta e específica, porque as pessoas não imaginam. Quem vê hoje, a pessoa não tem como saber como que você tem esse café. Tipo, você construiu assim, mas foi literalmente, tipo, uma resposta de Deus e algo que, no assim, momento de, tipo, o que eu faço? Tipo, muito... de forma literal, assim. A gente
tava orando nesse período, eu tava orando porque eu tava bem desanimada, porque as vendas estavam baixas. Tipo assim, era algo que a gente não conseguia, não tinha como controlar. Não era um lugar de passagem, a gente fazia tudo que a gente podia pra aumentar e a gente não via retorno. Que é tudo que podia? Alguém foi fantasiado pra rua? E eu tinha colocado... Cara, sabe... Por que isso aconteceu? Não, mas é que ele lembrou de uma situação. Eu já fui em fila de show vender doce. Tá, tipo, vou aproveitar assim, que tem. Cara, a gente, tipo, produziu um monte, não vai vender, a gente precisa de alguma forma vender. E aí você viu que tinha um show no dia? Vou lá tentar. E aí, rolou? Vendeu pouco, assim. É difícil, deve ser muito difícil essas vendas de abordagem, né, de comida. Sou péssima nisso. Tive que levar minha mãe e deixar o Ricardo na loja. Falei, Ricardo, não podemos fechar, porque se alguém aparecer uma venda. A gente precisa. E eu falei, mãe, você vai ter que me ajudar a oferecer pras pessoas, porque você é tão simpática e você é boa nisso, eu não sou. Eu só passo a maquininha. Ajudou. É isso aí, foi prova. Aí, e tava chovendo muito no dia. A gente tava de capa de chuva e... Que show que era? Cara, eu voltei, mas eu chorei tanto nesse dia. Oh, meu Deus. Que show que era? Você lembra? Não lembro. Não. Porque a gente foi... Era na Pedreira? Era. A gente foi, olha, assim, ó. Sabe, tipo, caixa de transporte? Eu fui com uma, ela com outra. Guarda-chuva, eu com capa de chuva. Desci e pensei, se a gente vender isso, cobra o que a gente não vendeu na loja. Porque quanta gente, quem que não quer comer um doce? Só que eu tava o tempo muito ruim. E tipo assim, chovendo muito. Nossa. E eu comecei a ver a minha mãe naquela situação e eu já tava molhada também. Daí você chorava? Chorava e chovia. E daí, tipo, ela passava assim, perguntando pras pessoas que queriam comprar e ninguém queria, não queria na hora, assim, sei lá. E daí a gente voltou e eu chorei. Nossa, aquele dia foi muito tenso. Tipo, eu chorei muito. E tem o lance da confiança, eu acho. Quando você aborda a primeira vez alguém num lugar assim, com comida, nem sempre a pessoa... Sim. Né? Aí, tipo assim, eu tava num dia, eu ia pra igreja porque eu tinha uma reunião marcada e eu fui antes. E o Ricardo também, ele ia estar no louvor e foi antes. E no carro ele foi, acho que a gente tem que voltar pra nossa vida normal mesmo. Vai procurar um trabalho na tua área, eu vou procurar na minha. E acho que é melhor a gente não mais, tipo, vocês tinham chegado meio que num limite ali de, ele tipo, galera, desanimado. A gente tentou. Porque no dia a gente tinha vendido, tipo assim, uma fatia de torta. E eu sou a pessoa que sou mais desanimada. O Ricardo sempre foi mais esperançoso. Que eu sou meio 880. Tipo, não deu, então, tipo, já acabou. E naquele dia, eu falei assim, Ricardo, não é bem assim as coisas. Tipo assim... Você tava... inverteu. Daí, tipo assim, eu tava feliz. Diz que casamento é isso, né? Tem que ter esses polos, assim. Ricardo, olha que legal, a gente vai trabalhar na igreja. Eu tava feliz de trabalhar na igreja, porque fazia tempo que a gente não trabalhava. Falei, a gente fechou, a gente é dono e hoje a gente vai, tipo, servir. E naquele dia, a gente ia fazer um pós-culto e eu tava animada porque a gente ia fazer pastel na igreja. E era, tipo, o culto do amigo. E eu amava fazer essas coisas. Daí eu cheguei antes... Na hora que eu cheguei lá, a menina mandou uma mensagem, Amanda, desculpa, eu tive um imprevisto de saúde de família aqui, vou ter que cancelar a reunião. E não foi. Eu sentei lá no café da igreja e fiquei lá embaixo. Daí chegou uma pastora, que era uma conhecida amiga nossa, começou a conversar comigo e ela já começou a falar algumas coisas assim, relacionadas ao que eu pensei durante a semana, do que Deus tinha pra mim. Começou a falar e eu fiquei, tipo assim, emocionada na hora, e na hora passou assim... tipo, o meu sócio que é hoje. Ele passou e ele era amigo dela de anos, assim, tipo, da liderança. E ela falou assim, olha, Daniel, eu quero que você conheça uma pessoa. E me apresentou. Daí, tipo assim, eu tímida, tal. Daí, sabe o que ela fez? Ela foi assim, ó, tipo, focada. Ela falou assim, Amanda, Daniel, você sabia que a Amanda tem uma marca de doce que é ter um café? Amanda, o Daniel, o sonho dele é ter um café. Conversem. Ela só falou desse jeito, isso. Desse jeito, soltou. Eu mostrei pra ele meu Instagram, porque ele perguntou, deixa eu ver dele. Nossa, tipo assim, a tua marca é assim? Porque era tudo organizado. Sim, tipo, isso tudo você bonitinho. tinha. A minha parte eu fiz. Tipo assim, eu carimbar. Eu não tinha dinheiro pra fazer as embalagens de torta cookie. Então, tipo assim, eu mandei fazer carimbo. Minha cunhada fez a marca. Fiz carimbo e eu carimbava e, tipo, deixava tudo com a marca. Daí, ele falou assim, vou conhecer a tua loja. Que horas que abre amanhã? Daí no outro dia, no domingo, ia abrir 10 horas e eu tinha inventado um menu de brunch. Que já ia abrir.
Daí eu fui lá e meio que falei pro Ricardo. O Ricardo tava meio de cara. Já tipo, queria e fechar nem entendeu nada. Uhum. Cara, era 10 horas, o cara tava Apareceu lá no outro dia. Realmente. Sim, e eu, meu Deus, e agora, né? Aí, tipo assim, o Ricardo começou a falar com ele. Só que eu pensava assim, tipo, isso daí não vai dar em nada. Porque... O que ela te falou lá? Fiquei curiosa, ela você lembra? não, Encorajamento, era tipo coisa assim, tipo... coisas que eu tava pensando desanimado durante a semana, Tá, ela foi tipo assim, específica. foi específica nisso. Nada, e não falou específico no trabalho. Tá, tipo, eu entendi. sabe? Uhum. Daí... Ele apareceu lá no brunch. Ele apareceu lá com a esposa dele, e o Ricardo começou a conversar com ele. E beleza, eles tomaram café e foram embora. Só que daí, aí passou a semana e eu falei assim, Ricardo, se fosse pra gente abrir uma pessoa, que alguém nos abençoasse, como, né? Porque, tipo, como que a gente vai confiar numa pessoa que a gente não conhece? Como que vai dar uma sociedade de duas pessoas que nunca se viram? Porque às vezes na hora do desespero existe aquela coisa assim, de aparece uma solução e parece boa, mas ao mesmo tempo é tipo, sim, será que eu me meto nisso, né? E aí eu falei pro Ricardo bem assim, e outra, esse cara não vai querer investir na gente, porque, tipo assim, a gente tem uma marca legal, a gente sabe onde que a gente quer chegar, mas a gente não tem lucro de falar assim, a gente tem pra pagar nossas contas, não tem algo... Vendeu, pagou e é isso. Vendeu, assim, pagou. invista nisso que vai dobrar. Você entende? Sim. Eu falei, o cara nunca vai querer, tipo, investir. E o Ricardo falou assim, eu vou mandar mensagem pra ele. E daí, nessa época, eu tava desanimada e o Ricardo tomou a frente. Começou a conversar com ele. Aí ele pedia algumas coisas pro Ricardo, passava, quanto que vendia, coisas básicas. Marcou uma reunião com a gente, conversou, mas eu tava assim o tempo inteiro, isso daí é loucura. Só que assim, um detalhe. Isso daí é loucura. Eu não falei pra ninguém. Tipo, eu sou muito de contar pros amigos, pra família. Não falei e o Ricardo também não, porque a gente pensou assim, ó. Se a gente falar, tipo assim, pras nossas mães, elas vão achar que é um golpe, sabe? E tipo assim... a gente tá louco, todo mundo vai desconfiar. E que alguém vai roubar a marca, isso é muito coisa de jovens, tipo, se a gente falar pra nossa mãe, vão achar que é um golpe, vamos fazer mesmo assim, mas... Não, sabe por quê? Porque, tipo assim, ó, eu sei, a minha sogra, eu amo ela, é minha segunda mãe. Sim. Eu tenho uma relação maravilhosa com ela, ela é, tipo assim, meu mesmo. Porto seguro em muita coisa. Tipo assim, ó, eu fosse falar pra ela e ela ia falar assim, esse cara aí quer roubar a tua marca, como se a minha marca fosse o McDonald's. Eu entendo. Porque ela, tipo, aos olhos dela, ela já via porque tudo isso. Ela via eu me dedicar muito, e o Ricardo também. Claro. Então, tipo assim, ela valorizava de uma forma que eu não. E eu falei assim, melhor a gente não falar pra ninguém. Daí, beleza. E eu comecei a orar por isso. E aí, tipo, nessas horas é as orações que nos segurem, agora Deus né? me Tipo ajude. Assim, vou fazer essa loucura, Deus me ajude. O Ricardo começou a receber algumas propostas de tipo, tocar e hold, tipo, em alguns lugares. Foi pra Manaus, foi pra São Paulo e tal. Daí, tipo assim, teve uma noite que eu tava meio incomodada com isso. E daí comecei a orar em relação a isso, se era isso que Deus tinha pra vida dele, que direcionasse. Porque eu falei assim, olha, daí eu tô prendendo ele numa coisa, porque assim, a gente também tinha um combinado. Nessa coisa como músico, né? Na nossa vida. Assim. Tipo assim, ó, quando chegou a pandemia, que o negócio da música dele não deu certo, o Ricardo não queria ser um cozinheiro. Só que ele entendeu que a gente precisava fazer aquilo. Era o que tava na mão. Porque a gente falou assim, doce é uma coisa que vai nos dar um dinheiro pra gente sobreviver, e a música talvez agora não. Eu falei assim, Ricardo, vamos jogar as nossas forças nisso, no negócio do doce, e quando a Colosso der certo, a gente vai ter, tipo, dinheiro pra investir na tua carreira. Aí, tipo assim, ó, eu realizo meu sonho, você realiza teu sonho, e a gente vai ser feliz profissionalmente. Que são áreas que ninguém apoia, tipo, meio, né? Aquilo que eu falei. Comida e música. Aí, daí, beleza. Aí eu comecei a orar, e daí tem uma pessoa que é muito especial na nossa vida, que era de uma outra igreja, que sempre orava por nós e trazia algumas palavras de revelação. E eu sempre fui muito pé atrás com essas coisas. Sim. Mas com essa pessoa específica, ela aparecia do nada e me falava assim, Amanda, você tá orando por isso, isso e isso, e Deus mandou te falar isso. E sempre batia tudo. Tinha um dom profético ali bem dom, a mulher afinado. Tem. Aí, tipo assim, eu lembro que a gente tava em conversa com esse nosso sócio e eu tava em oração, porque eu falava assim, Deus, se for pra ser da tua vontade, então que dê certo, mas eu também tô com medo, mas... Só que eu pensei assim, cara, o que eu tenho a perder, né? Tipo assim, a Colosso é uma marca que eu acredito nela, mas hoje
ela é muito pequena. Uhum. Se for pra eu arriscar, eu vou e, tipo, se eu for pra perder, eu vou perder. Se for pra eu ganhar, eu vou ganhar. E aí, eu comecei a orar nesse sentido e ele marcou uma reunião com a gente. E o Ricardo tava lá nessa agenda. E daí ele ia chegar, tipo assim, eu lembro muito assim, ele ia chegar às 6 e pouco da manhã e a reunião ia ser 2 da tarde. Ele ia chegar, a gente ia se ajeitar e abrir a loja e tava combinado assim. Aquela noite eu não consegui dormir direito porque essa mulher me mandou uma mensagem. Eu preciso entregar uma palavra pra você e pro Ricardo. Você já ficou, meu Cara, Deus. por que ela fez isso de noite? Eu falei assim, cara, pode ser amanhã? Ela falou assim, pode ser amanhã. Tal horário eu passo aí. Eu falei, beleza. Desde a mandei, Ricardo, a Sandra quer falar com a gente. Aí a gente ficou já ansioso pra que ela tinha pra nos falar. E o nosso sócio ia lá. E eu também, não, na época, assim, eu pensei assim, que esse cara analisou e vai pular fora. Né? Aí, você tava realmente esperando... O Ricardo não tava esperando tipo, coisa boa disso. em contato com ele direto. Aí eu lembro que assim, a gente preparou tudo, abriu a loja. Ele chegou com o computador dele, sentou na mesinha e falou, então vamos fazer a reunião? A gente começou. E bem nessa hora, a mulher entrou na loja. E tempo cravado eu ali. falei pra ele assim, ó, é porque ela tem um restaurante. E daí, tipo assim, dava o horário dela lá depois do almoço, que ela terminou tudo, ela conseguia dar uma saída. Tá. Daí ela pegou e falou pra gente, não quero atrapalhar. Daí eu falei pro Daniel, espera só uns 5 minutos aqui, porque eu preciso falar com ela e tal. E a gente levou ela pra dentro de casa. Tipo, cara, ele esperando lá no telefone. Ele lá no computador. Tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Eu nem sei o que ele pensou, cara, né, vocês Ali? estavam numa... falou, nossa, vem aqui pra reunião. Aí, tipo assim, beleza, eu fui lá. Estavam na órbita, tipo, tudo tava acontecendo ali. Eu entrei na cozinha. Sabe, eu vi essa semana um meme da menina que, tipo assim, ela se ajoelha e vai uma profeta orar por ela e ela liga o gravador. Aí um monte de gente, o meu sonho é fazer isso, o meu sonho. O meu sonho era ter feito isso naquele dia. Fez. Não. Só aí, fica na nossa imaginação aqui a história. Mas eu lembro de algumas partes. Ela falou muito em relação à vida do Ricardo, tipo, ministério dele. E, cara, ela começou a falar bem assim... Vocês vão sentar em mesa de pessoas importantes, vocês vão ter uma sociedade, Deus tá levando vocês pra isso, vocês vão ter uma loja assim, assado, tal. Tipo, ela descreveu a loja. Daí ela falou assim, Deus tá colocando... ela, tipo assim, Deus respondeu tudo que eu tinha perguntado, de forma assim, ó, prática e certeira. E eu só conseguia chorar, o Ricardo daquele jeitão... O Ricardo que é desconfiado, espantado, ele só ria porque, tipo assim, a gente tava orando por aquilo. Ele que é meio mais cético, tipo, não tinha como não acreditar. Não tinha como negar, não né? Tinha. Era muito forte. Sabe por quê? Daí, assim, eu recebi tudo aquilo da mulher, ela orou pela gente, saiu. Eu saí lá fora, meu sócio acho que não entendeu nada, eu com um cara meio de choro, limpei viraram. Tudo. O Ricardo sentou, daí ele falou, a gente pode começar a reunião agora? Eu falei, sim, desculpe, pode começar. E fingi naturalidade. Ele falou assim, eu analisei os dados de vocês, não são ruins, não dão o lucro que vocês esperam, mas assim, eu senti muito de fazer isso com vocês. Tipo, eu quero abençoar a vida de vocês. Sim. E eu quero investir nessa marca e quero fazer esse café dar certo. E daí, tipo assim, ele propôs uma sociedade pra gente. E daí ele falou assim, se vocês quiserem pensar, dou uma semana pra vocês pensarem nisso. Aí o Ricardo falou assim, a gente não quer pensar, a gente tem a resposta, a gente quer fechar a sociedade. E foi assim. Tipo, e a gente porque fechou. Já veio a confirmação que vocês precisavam ali muito. Cara, daí, tipo assim... No dia, gente. O cara saiu de lá e a gente não conseguiu trabalhar direito naquele dia. A gente ficou, meu Deus, o que vai acontecer? Tipo, a gente vai ter uma loja e tal. E o nosso sócio é um cara muito massa, assim, organizado. E, tipo, ele tem muita experiência. Ele falou assim... Amanda, a próxima reunião a gente vai decidir como que você quer as embalagens. Eu no outro dia já tava falando com o design já tava tudo pra, tipo, pegar a marca. Pronto, porque, assim, a gente começou, olha, pra você ter uma noção, a gente comprava as cadeiras e deixava lá em casa, sem ter o lugar.
Porque ele falou assim, se a gente vai fazer esse negócio acontecer, vamos fazer. Quando a gente pegar o aluguel, a gente não vai ficar 10 meses parado lá no negócio, tipo, ai, vamos fazer isso. Não. Esse já Amanda, é do teu jeito, então. Já. Sim, pense em tudo como você quer, cor, palheta, tal, a gente tem tanto pra investir, tanto pra fazer e tal. Cara, aí a gente começou a comprar cadeira, a gente mandou fazer copo. Tipo assim, porque a gente pensava, a gente não pode ter o lugar e mandar fazer o copo e a embalagem, porque quando a gente inaugurar não vai ter ficado pronto, porque demora. A tempo, E como meu sócio é do ramo, assim, de indústria, ele tinha, tipo, já essa visão time, de logística, assim, né? Aí a gente começou a fazer todas as coisas, só que daí começou a ter um negócio. A gente não achava o lugar. Os lugares que a gente ia não aprovava, não dava certo, não era o aluguel no valor, era uma... Cara, e aquilo começou a me bater um sentimento de desânimo. Aí eu lembro, sabe o que eu fiz, Ali? Eu mandei fazer as xícaras de cerâmica, porque eu tinha muita vontade de aprender a fazer cerâmica. E de ter a cerâmica. Tá. E daí eu até falei pro meu sócio, não tem discussão, é uma coisa cara, mas assim, é meu sonho fazer, tipo, a xícara de cerâmica. E eu lembro que a minha mesa de casa tava com todas as xícaras de cerâmica, as cadeiras todas empaladas, tudo lá. Eu acho legal isso, eu ia falar isso, que eu acho que a tua marca carrega e vem muito de você, que é a coisa do detalhe. Sim. E é assim, tipo, eu coloquei na cabeça que eu gosto disso, sim. Desse jeito, vai ser disso, sim. Desse jeito, sim. Tipo, e você persiste naquilo, assim. Eu acho que isso faz diferença, assim, às vezes a gente fica, será que faz diferença? Mas faz, no fim, isso vai aparecer ali, é você aparecendo na tua marca, E aí, tipo assim, o famoso Pinterest, né? As pastas lá estavam, tipo assim, carregadas de coisa, eu não dormia, tipo, cara, eu tava vivendo aquilo, assim, de uma forma que eu falava, meu Deus, vai ser assim, assado e tal. Só que daí me bateu um desânimozinho na época de locar os lugares. Porque daí o que eu fazia? Eu e o Ricardo, a gente ficava procurando, marcava e só avisava meu sócio, ele aparecia lá pra ver. Às vezes a gente visitava, fazia uma ligação de vídeo com ele e tal e não achava. Daí eu lembro que era um domingo e eu e o Ricardo, tipo, bateu um desânimo assim. Eu falei, Ricardo, a gente tem um sócio, as coisas estão tudo aqui em casa. Só que isso não ficou meses. Era coisa, será que amor de um mês? 20 dias, eu falei assim, eu não aceito isso, porque Deus deu a palavra que a gente ia ter no negócio, a gente vai ter. E eu fiz uma oração muito específica. E eu falei pro Ricardo, a gente vai achar esse lugar amanhã, eu vou entrar em contato com as... Não aceito, tipo, eu coloquei isso na minha vida, eu não aceito não achar o lugar. Eu acordei cedo, assim, entrei em contato com 3 que eu tinha visto durante a noite naqueles sites, assim, de locar. Daí, tipo assim, a mulher falou assim, se vocês quiserem dá pra visitar daqui 1 hora. Meia hora. Liguei pro meu sócio e falei, dele falou assim, nossa, tá em cima, vão, que daí eu vou. Que é onde é a loja da Colosso hoje. Primeiro, é meio perto da nossa casa, a gente foi a pé. E a gente já foi assim, tipo... É lá, vai dar certo. Olha, a gente vai perto do trabalho. Sabe o que parece que você vai profetizando o negócio? Sim. Nossa, vai ser lá e tal. Acreditando ali, construindo, né? Sim. Aquilo. Quando a gente entrou lá dentro, eu não sei te explicar a sensação. Era lá. Tipo assim, era um sentimento que eu tive, o Ricardo teve e o meu sócio teve. Só que assim, né, Ali, como que é importante quando Deus fala com a gente anotar as coisas. Sim. Eu não lembrava que a mulher falou, quando ela me revelou, que a fachada era toda de vidro. E lá é. E tipo assim, na hora eu não me toquei disso. Eu fui me tocar porque no dia da inauguração, ela apareceu lá. E daí ela falou assim, Amanda, quando eu tive a visão era assim mesmo. Como Deus faz as coisas. E daí eu até comecei a chorar porque eu lembrei dela falando isso pra mim. Que era a fachada de vidro, entendeu? Só que daí, tipo, a gente sentiu um sentimento muito bom, mas a gente dependia da imobiliária dar certo, aprovar. Então a gente tinha mais 2 visitas no dia, a gente não deixou de ir. Daí o meu sócio falou assim, a gente vai linkar assim, aquele lugar por primeiro, o outro lugar por segundo e por terceiro. Vamos mandar aprovação, qual aprovar primeiro é o nosso. Vai. Aquele aprovou e foi tudo rápido e fácil. E todas as alterações que a gente queria fazer lá, o proprietário deixou. E lá era azul, assim, e pra pintar tudo de branco. Aí foi assim, comprar as coisas e pedir ajuda pros meus amigos. E vamos colocar a mão na massa. Porque por mais que a gente tivesse uma pessoa investindo, a gente não era assim, tipo, tem tudo à disposição. Não, a gente tem que fazer. Porque a gente não pode gastar um horror de dinheiro sem saber se vai dar certo e se vai retornar.
Então, tipo, a gente que pintou, a gente que... Bem Ricardo mão na quebrou massa, parede. né? Vocês são bem mão Meu, na massa. meu sócio fez parte elétrica, parte de, tipo, som todo eles que fizeram. E a gente começou, assim, meio no básico com o que tinha. Aí, tipo assim, ó, eu não sei como que daí tá, todo esse processo eu tive que montar as fichas técnicas, pensar o que eu vou ter, mandar fazer o cardápio, como que vai ser, fazer as fotos. Aprender, né, também. Sim, e eu fiz tudo isso. Cara, no dia da inauguração estava tudo exatamente do que a gente queria em um mês. Tipo assim, a gente tava já tinha todas as cadeiras, embalagem, cardápio pronto, foto feita, tudo. E em um mês tava, tipo assim, tudo pronto, né? E aí foi a inauguração e daí foi um novo ciclo de tipo assim, eu preciso ter funcionário, tenho que fazer com que as pessoas, tipo, trabalhem naquilo, mas foi legal. Tipo, a gente contratou pessoas de taxa ali no começo, porque eu não sabia muito bem. Eu sei que eu precisava de um cara para fazer o café. O Ricardo ficava no caixa, eu comandava a cozinha. E era isso. Amigo quer ganhar um dinheiro entregando os pedidos? Quero. Uma amiga minha muito especial apareceu na minha vida naquela época e eu falei e ela ficou a semana inteira me ajudando a limpar a loja. E daí eu falei assim, cara, não veio ninguém pra entrevista da cozinha. Vai ter que ser você vai ter que me ajudar. Ela falou, Amanda, como que eu vou fazer isso? Eu falei, você vai. E você vai ter tempo de me ensinar a fazer os pedidos? Eu falei, não vou. Você vai, tipo assim, na raça comigo no dia, a gente vai fazer tudo na hora. Meu, ela foi contratada no café, ela ficou um tempo, era uma das pessoas que eu mais amava ter lá. Porque ela sonhava em que aquilo crescesse. Sabe como que eu assim. Fiquei, enquanto estava contando a história, daí a gente já vai caminhando, assim, pro fim. Tanta coisa legal, assim, acho que na construção de algo. Sim. E a gente fica... Eu acho que, assim, um negócio que você constrói é muito um reflexo da construção da nossa vida. Qualquer coisa que você fala, nossa, eu vou colocar minha mão nisso aqui, eu vou construir. Eu acho que a gente traça um paralelo com a nossa vida mesmo. Sim. E eu imaginei, assim, corta a cena, né? Do dia você na fila do show, na chuva, tipo, chorando, que não sabe o que é chuva, o que é lágrima. E, tipo, comida sobrando, e o que eu vou fazer. Poxa, naquele dia você não imaginava. E eu acho que na nossa vida é assim. A gente tem dias que a gente fala, cara, acho que é o meu mais baixo aqui. Tipo, sei lá, entendeu? Como, sim. E aí corta para, de repente, sabe, Deus fala algo com você através de alguém, aparece a possibilidade de um sócio, e aí quando você vê, tipo, um mês depois... É que é aquilo, tipo assim, eu já li algumas frases referentes a isso, que Deus age num dia ordinário, tipo, que você não tá esperando. E aquilo, tipo assim, aconteceu. E com aquilo que você tinha nas mãos, né? Porque também acho muito legal isso. Por exemplo, o negócio do Instagram. A primeira coisa que você mostrou pra ele, pro teu sócio, foi o Instagram, que era o que você tinha. Tipo, te jogaram na fogueira, essa é a verdade, você já é tímida, te jogaram na fogueira, tipo, ela tem um café. E você, tipo, meu Deus, tem aqui o Instagram. Mas o Instagram, mesmo que você fazia o melhor que você podia ali, mesmo igual você falou que no início era tipo, eu postava uma semana eu sumia, né? Naquela época já tava um pouco mais constante. Mas eu acho legal, é uma coisa que eu vejo na minha jornada também, que é um pouco, a gente pode analisar com aquele arquétipo de Davi, vamos falar, né? Davi, quando ele lutou contra Golias, ele não... venci Golias do nada. Tipo, agora eu tenho um café do nada, agora... Não, ele fala, né? Não, eu já lutei contra um leão e um urso, ninguém sabia. Então, pra quem olha de fora, parece assim... Abriu. Tipo, ele venceu alguma coisa ali, falando de Davi, né? Tipo, nossa, como? Matou um gigante. Claro que teve todo um sobrenatural. Teve na história do café todo sobrenatural. Mas foi assim, ó, de 2017, a Colosso começou lá em 2017 pra 2018, até 2022, 2023. E essas coisas, eu acho legal que é isso. Uma vez eu ouvi uma frase do Espírito Santo, assim. Eu tava questionando a Deus. Deus, eu estudei isso, eu fiz aquilo, eu já trabalhei com isso, com aquilo. O que eu vou fazer com tudo isso? Será que eu fiz tudo isso pra nada? E aí a frase que eu ouvi foi, nada será desperdiçado. E é uma verdade que eu carrego comigo. Nada será desperdiçado. E eu vejo muito isso nessa jornada. Então, até pra concluir a história, então a história, assim,
física, né, material, tipo, foi isso, a gente caminhou para essa inauguração e aí como que eu fui enxergando Deus, né? Não tinha como não enxergar Deus na jornada, foi. mas também era uma questão muito de equilíbrio porque eu ficava pensando assim, tipo, eu trabalhava tanto naquilo, eu e o Ricardo a gente trabalhou tanto, tantas horas para aquilo acontecer quando a Colosso abriu, porque era a gente e mais 2 pessoas. A gente tá falando de uma carga horária de quanto? A gente trabalhava tipo 14 horas num dia às vezes. A gente já chegou a 18, assim. E era aquele negócio, a gente tem que estar do abre ao fecho, porque isso aqui é nosso e não tem como sair ou largar. E aí, tipo assim, teve uma época que eu tava exausta que eu falei, Deus, será que era pra isso? Sim. Entendeu? Que é aí nesse ponto que eu quero chegar. E eu me lembro muito de um testemunho específico, que era um dia que eu tava, tipo assim, muito abatida, cansada, tava na cozinha e tava dando movimento e eu nunca pude reclamar. Porque desde o dia que a gente abriu, sempre, tipo, os números que a gente esperava ter sempre foi a mais. Tipo, de pessoas e tal. E eu sempre falava, cara, Deus. Porque, tipo assim, a gente postava uma coisa ou outra, mas via que não era algo pelas nossas mãos. A gente se esforçou. Mas ia aparecendo, era mais. Existia um favor ali, vamos falar. As coisas estavam tipo, acontecendo. Uma graça ali, entendeu? E aí eu tava muito exausta nesse dia. E, tipo, bem desanimada, porque eu sabia que não ia ser fácil a jornada. Só que tem dias que a gente não tá bem. Claro. E aí me chamaram, eu tava na cozinha nos pedidos, e, tipo assim, ó, a comanda tava, tipo, a comandeira tava cheia. Daí eu falei assim, nem adianta me chamar agora, nem me chame, tipo, eu não vou sair da cozinha. Daí o menino falou assim pra mim, não, mas a menina falou que espera quanto tempo for. Deu, mas quem que é? Daí ele falou o nome, eu falei, mas eu não conheço ninguém com esse nome. Beleza, eu continuei, eu até esqueci, tipo, que a menina queria falar comigo. Quando eu parei, assim, que eu fiz o pedido, eu lembrei. E daí eu saí lá fora e falei, nossa, tipo, a menina tá aí ainda? Sim, ela tá te esperando ali fora. Aí a menina, tipo, falou assim que ela tinha alguns problemas, que ela não fazia, tipo, anos que ela não podia comer doce por uma situação de saúde que ela se encontrava, que o médico proibiu, ela tava muito restrita, eu não entendi qual o tratamento que era bem triste, assim, o caso. E daí, tipo assim, ela era uma pessoa cristã e que, tipo, orava muito, e ela falou que foi direcionada a Deus, tipo, quando ela entrou lá na Colosso, que ela ia se encontrar com as amigas, que ela poderia comer qualquer coisa que não ia fazer mal. Gente, que fé, né? Cara, e a menina incrível. comeu. E aí, tipo assim, ela veio me contar, e olha que eu tô bem, tipo, eu tava com muita vontade de fazer mesmo, não sei o que, tipo, na hora, assim, aquilo, eu falei, meu Deus. Te trouxe uma resposta, né? Uma resposta sentido. E falar assim, tipo, preciso continuar, entendeu? Faz sentido. Sim. Eu ia falar isso, assim, sobre o ambiente. Eu escuto isso de pessoas que frequentam lá, né? Eu era cliente antes de ser amiga, mas existe um ambiente muito agradável lá, muito especial. Sim. Tudo é uma delícia, mas eu já ouvi isso de outras pessoas também. De paz, quando eu escuto de aconchego, de um lugar onde você quer estar. Isso é muito especial, né? Tanto que às vezes eu tô, tipo, em dia corrido e tal, daí eu falo, vou lá fazer uma hora. E às vezes eu nem tenho muito tempo pra ficar. Mas aquele momento de intervalo que te dá uma renovada. E eu sempre associei o café a isso, assim. E eu, assim, a gente se perde no meio do processo. Sim. Porque você tá trabalhando pra caramba e você tá com aquele olhar de dentro. Que você trabalha tanto que às vezes chega nesse lugar, tipo, perdeu o propósito. Eu falava, Deus, mas por que eu tô aqui mesmo? Mas eu tô trabalhando pra caramba. Daí, tipo assim, às vezes eu sentava ali fora e falava assim, cara, tipo, olha, alguém sendo pedido em namoro, escolheu aqui. O aniversário de uma pessoa, escolheu aqui. Beleza do ordinário, tipo, né, que a gente fala. Quis se encontrar com a mãe que não via há muito tempo. Escolheu quis aqui, porque aqui, sabe? Aqui, tipo, isso vinha na minha cabeça, assim, eu falava assim, nossa, tipo, que legal poder servir pessoas em momentos especiais que você, tipo, não imagina e a pessoa escolheu aquele lugar. Sim. E daí eu falei, cara, é isso, tipo, assim, eu sentia dentro de mim que era isso que me chamava a atenção. A questão, tipo, do servir com excelência ali em tudo aquilo que eu penso de louça, eu pensava muito assim, como que eu quero
Tipo, comer num lugar, como que eu quero que seja. Claro que tem coisas que se perdem e hoje Deus já me ensinou muito sobre isso, tipo, você depende de pessoas, coisas vão sair do teu controle, às vezes, tipo Sim. assim, quando eu tava lá o tempo de espera era menor, mas daí a casa também aumentou e os clientes aumentaram. Então, assim, eu fui me transformando também em várias áreas da minha vida. E até pra sustentar, né, aquilo Sim. que a gente tá construindo, a gente tem que ir se transformando. Sim. Senão você E não daí, dá conta. tipo, muitas vezes eu tive que me basear nisso. Deus quer esse lugar aqui. Então, tipo assim, eu tenho vou que só focar permanecer. nisso e deixar minha cabeça em paz, que eu sei que não vai estar tudo perfeito. E, tipo, não vai sair tudo no tempo que eu quero. Então, foi um aprendizado pra mim. E talvez a própria história de como foi construído, agora a gente caminhando pro fim, Sim. a própria história de como foi construído foi um testemunho disso, foi um marco disso, assim, tipo, ó, Deus estava ali no processo e confia. Sim, porque se alguém me perguntar hoje como que a Colosso aconteceu, tem como eu falar que não foi Deus? Não tem como. Não tem né? como, foi muito específico. Sim. Aqui a gente sempre no fim do podcast, a gente teria muita coisa ainda pra falar. Eu falei, vamos falar de casamento, vamos falar de trabalhar junto, mas na próxima o Ri vem junto e a gente fala. Sim, com certeza. Mas eu queria que você falasse o teu pulo, assim, a tua palavra aí de lema ou de encorajamento na jornada, assim, o que seria pra você? Tipo, uma palavra que pode ser uma palavra vem muito na cabeça é persistência. Porque o processo não é fácil, né? Tipo, cara, no meio do processo, assim, eu quis desistir inúmeras vezes. Então, eu acredito que, assim, quem tem esse sonho de querer ter algo, tem isso no coração. Se tiver numa jornada, persistência. E, assim, a gente não esquecer que quando Deus tá naquilo, se Ele falou, tipo assim, já aconteceu. Já foi cumprido, entendeu? Sim. Porque Ele falou. Só que na nossa realidade, às vezes a gente esquece disso. Né? Então a gente precisa só continuar, tipo, persistindo. Persistir naquilo que ele falou. Sim. O meu pulo de hoje é que nada será desperdiçado. Sim. Me veio isso. Foi legal lembrar. Então é isso. É isso. Obrigada por ter vindo. Desculpa se eu falei muito. Aqui. Não, foi maravilhoso. Eu amei. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar também. muito. É muita riqueza, é muito detalhe. E é legal, tem que ser contado, sabe? Porque é aquilo que eu falei. Não tem como pular algumas etapas. No cotidiano, tipo, a gente vai manifestando aquilo que Deus tá fazendo e a vida, né? Ela sendo construída. Sim. Obrigada por ter participado. Obrigada também você Volte pela mais vezes. Com certeza, você me convidando, eu vou voltar. Então tá bom. É isso. Se inscreva no canal Dá Seus Pulos Podcast.